a mensagem que eu quero trazer para você hoje é: ame a Deus sobre todas as coisas, se entregue como sacrifício vivo, mude a sua mentalidade e se posicione no centro da vontade dele, e aí então você vai ser a projeção de Deus na terra. E aí pessoal do Indiza, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o nosso tema de hoje é: você é a projeção de Deus na terra, isso mesmo. E o nosso versículo base está lá em Jó capítulo 22, são 2 versículos que dizem bem assim: se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido, se afastar da sua tenda a injustiça e lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. E outro versículo diz assim: se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida e a luz brilhará em seus caminhos. E o que é essa luz brilhando em nossos caminhos, né? Nós sabemos que é o Espírito Santo, que é o próprio Jesus em nós. Por isso, nós somos a projeção de Deus na terra, porque a palavra está dizendo para mim e para você que quando nós projetarmos alguma coisa, a luz de Deus vai vir sobre nós e sobre os nossos caminhos, ou seja, Deus estará conosco através dos nossos projetos. Só que o primeiro versículo que eu li impõe uma condição, na verdade, são 3 condições. Diz assim: se você se converter ao Todo-Poderoso, primeira condição. Segunda condição, se afastar da sua tenda a injustiça. E a terceira condição, e se você lançar ao pó o seu ouro. O que é o ouro aqui na Escritura? Significa aquilo que é precioso para mim e para você. E eu coloquei 3 pontos aqui no nosso vídeo de hoje para que a gente possa introduzir um conteúdo que vai transformar a sua vida. E o primeiro ponto é mudança de mente. O que é mudança de mente? É aquilo que acontece quando você se converte verdadeiramente ao Senhor Jesus. A palavra arrependimento é metanoia, ou mudança de mente, e o arrependimento é um fator fundamental para quem passa por um processo de conversão. Você não pode se converter a Jesus sem mudar a sua mentalidade. E essa mudança de mente vem a partir de um processo que você inicia depois que você confessa Jesus com a boca e crê com o coração. E esse processo é a meditação nas Escrituras. E por que se faz tão necessário meditar nas Escrituras quando a gente aceita Jesus? Porque nossa mentalidade é formatada por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que sentimos. E muitas vezes nós estamos tendo pensamentos a respeito das coisas do mundo de uma forma completamente distorcida ou completamente diferente do que a palavra de Deus diz. Então, se a palavra de Deus diz para mim que eu preciso perdoar o assassino, que eu preciso perdoar o criminoso, o que eu estou fazendo através da justiça própria, por exemplo, né? Que é o primeiro pensamento que vem quando alguém te faz o mal, né? Então, essa mentalidade de justiça própria é completamente errônea em relação à palavra de Deus. E por isso que, para que eu viva os projetos de Deus na terra, para que eu verdadeiramente seja a projeção de Deus na terra, eu preciso mudar a minha mentalidade. E o segundo ponto é a justiça. Quando o primeiro versículo diz assim: você precisa se afastar da injustiça, ou seja, você precisa praticar a justiça, né? O oposto de se afastar dela. E o que isso significa? Quando Jesus diz que Ele vai enviar o Espírito Santo, que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, Ele diz que a justiça é que Ele vai ao Pai, ou seja, o lugar original dele sendo restabelecido é a justiça de Deus. E eu entendo que a justiça de Deus nada mais é do que pessoas posicionadas no centro do seu propósito. Quando você se posiciona no centro do seu propósito, você está praticando justiça. E o que é isso? O que significa isso, né? Eu quero ler um versículo do Salmo 68 que diz bem assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Aqui Deus está dizendo qual é o seu propósito. Cara, você não sabe qual é o seu propósito, faz aquilo que você vê Deus fazer. O versículo diz assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus. O versículo não diz que Deus pratica, paternidade aos órfãos. O versículo não está dizendo que Deus pratica a defesa das viúvas. O versículo está dizendo que Deus é pai para os órfãos e defensor das viúvas, ou seja, faz parte da identidade dele ser essa pessoa.
E isso é a justiça de Deus. Deus está se posicionando como pai para aqueles que não têm pai. Deus está se posicionando como defensor daquelas que não têm defensor. Então, eu penso que a justiça é você se posicionar num lugar em Deus em que você promove liberdade para os cativos e prosperidade para aqueles que estão sendo oprimidos. Então, esse é o segundo ponto para que você viva os projetos de Deus na terra, ou para que você seja a projeção de Deus na terra, tendo a luz dele brilhando em seus caminhos. E o terceiro ponto é sacrifício, isso mesmo. Sacrifício, aquilo que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, né? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: se vocês querem mudar a mentalidade de vocês precisam se apresentar como sacrifício vivo. Lembra no primeiro versículo que eu citei de Jó? Que diz assim: vocês precisam lançar ao pó o seu ouro. E o que é o seu ouro? É aquilo que você tem de melhor. E quando você lança ao pó o seu ouro, quando você se prostra diante de Deus, você está praticando um culto racional, se sacrificando ao Senhor, mudando a sua mentalidade. É o que Romanos 12 diz pra gente. E esse terceiro ponto é o que alimenta ou que retroalimenta o ciclo de você mudar a mente, se posicionar em justiça e se sacrificar. Toda vez que você se sacrifica ao Senhor, que você se lança ao pó o seu ouro, quando você derrama o seu melhor diante de Deus, você tem a sua mentalidade transformada pelas Escrituras, você se posiciona no centro da vontade de Deus e você se entrega novamente, você vive um ciclo em Deus através da projeção da vida dele em você. E então os seus projetos serão bem-sucedidos. É o que diz Jó, capítulo 22, versículo 28. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem-sucedida e a luz brilhará em seus caminhos. Ou seja, os seus projetos serão os projetos de Deus, ou os projetos de Deus serão os seus projetos. Se você transformar sua mente, se você se posicionar no centro da vontade dele e se você se entregar como sacrifício vivo recorrentemente. E é justamente nesse ciclo que as pessoas interrompem o projeto de Deus na terra, né? Quando você não se sacrifica ao Senhor recorrentemente, quando você não se lança a Ele entregando o seu melhor, a sua mentalidade não é transformada e você não consegue praticar a justiça se posicionando no centro da vontade de Deus. Então, por que, Renan, que as pessoas caem nesse ponto de se entregar como sacrifício vivo? Porque o sacrifício vivo, ele vai demandar amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente sabe que a maior dificuldade do homem na atualidade é amar a Deus sobre todas as coisas, porque na verdade o homem tem amado todas as coisas acima de Deus. E aí vai carro, vai casamento, vai filhos, vai projetos, negócios pessoais que tomam o lugar de Deus, que tomam o seu tempo, que tomam os seus talentos, que tomam os seus tesouros, e você não consegue se sacrificar ao Senhor, a sua mente não é transformada e você não consegue se posicionar. Então, a mensagem que eu quero trazer para você hoje é: ame a Deus sobre todas as coisas, se entregue como sacrifício vivo, mude a sua mentalidade e se posicione no centro da vontade dele, e aí então você vai ser a projeção de Deus na terra e os seus projetos vão ser iluminados pela luz do Espírito Santo na sua vida, tá bom? Deus te abençoe!